Pessoal, bom dia. Eu estava pensando aqui, meditando em relação ao segundo debate presidencial, e eu estava pensando o seguinte: uma parte da população que hoje apoia o Lula e vota no Lula, cara, não tem nexo, não tem como você entender qual é a mentalidade dessas pessoas. Eu acredito que uma boa parte deles, não todos, é por preguiça de pesquisar, de estudar, de ler, de analisar o governo, os dois governos em si. E a outra parte é isso aqui, ó. Não adianta. Irmãos, se você olhar o debate, você vê que Lula fugiu de respostas. Quase todas as respostas ele não deu. E a que deu foi sem total contexto, totalmente fora do contexto. Como, por exemplo, a construção dos presídios que ele fez, beleza. Mas por que não transferiu os presos de alta periculosidade? Não tem resposta. Segundo, a economia. Qual é o projeto dele econômico? Ele não quer indicar de cara uma pessoa para o Ministério da Economia. Ele está deixando as pessoas sem entender, sem informações concretas sobre como ele vai fazer. Ele só está dizendo que vai fazer. Não existe isso. E por que isso? Porque ele não sabe o que vai fazer. Ele não tem noção do que vai fazer, porque ele está concorrendo praticamente por obrigação, por dívida com partidos políticos, por dívida com o pessoal da esquerda lá da Venezuela, de Cuba, que provavelmente está injetando muito dinheiro na sua campanha e quer esse dinheiro de volta. Provavelmente eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa ela estava dizendo que a namorada dele, a noiva dele, trabalha para um grande empresário, e esse grande empresário é amigo do Lula, e ele falou que o Lula prometeu a ele recuperar todo esse dinheiro que ele havia perdido na pandemia. Então, irmãos, o Lula hoje, ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe o que fazer. Ele só está prometendo, porque a promessa é a única chave que tem de um político corrupto voltar ao poder. É prometer, prometer, prometer. Ele não precisa dizer como ele vai cumprir essas promessas, conforme o Lula está fazendo. Ele não sabe como. Ele só está falando que vai dar. Ele só está falando que vai fazer. Você está entendendo? E agora vamos lá. Ele construiu faculdades. Ele construiu presídios. Beleza, construiu. Show. Segunda coisa, ele está dizendo que quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele vai fazer na primeira semana é reunir todos os governadores para poder investir pesado na infraestrutura, voltar ao PAC. Irmão, não tem nexo você acreditar numa coisa dessa. Não tem condições alguma. Uma pessoa, ainda que ela seja sem instrução nenhuma, não tem condição você acreditar que um cara vai ganhar a eleição, principalmente um partido de oposição ao governo que já está, vai na primeira semana investir pesado na infraestrutura. Todo mundo sabe que o primeiro ano de um governo é rever as coisas, é planejar,
preparar os seus ministros, conversar, fazer aliança com ministros, escolher ministros. A gente sabe que é pura mentira o cara falar que na primeira semana já vai voltar com o PAC. Mas eu acredito que ele vai fazer isso sim. Sabe por quê? Porque todas as coisas que ele fez, todas as obras que ele fez foi justamente para desviar dinheiro, para roubar. Eu já fiquei sabendo por fontes bem sólidas que Odebrecht, OAS, todas aquelas empresas que trabalharam no PAC, ele já prometeu trazer todas essas empresas de volta, claro, com nome diferente, mas é por isso que ele fez. É por isso que ele construiu presídios, que ele fez pontes, porque tudo que ele fez foi para o único objetivo, conforme o presidente falou, roubar. E a construção, a infraestrutura é o maior esquema que se tem em um governo para desviar dinheiro. Obras. O Rio São Francisco não foi terminado, sabe por quê? Conforme o presidente também falou isso. Porque passaram empresas e mais empresas e ninguém deu solução na finalização da transposição. Por quê? Superfaturamento, roubalheira. Então eu sei por que ele não terminou a transposição do Rio São Francisco. Foi por causa da roubalheira. Eu sei porque ele construiu, conforme ele disse, 5 presídios. Foi por causa da roubalheira, por isso que ele constrói. Entendeu? Então, ainda que o país estiver passando em uma pandemia terrível, a ideia dele é que deve-se continuar fazendo obras, construindo, porque só assim eles vão continuar roubando. Se parar as obras para a roubalheira, porque a fonte da corrupção são as construções. Então, pensa aí, medita aí direitinho. Olha para a situação que está o país em relação à pandemia, guerra. Não está tão mal assim. Você sabe muito bem disso. Que não está tão mal se você comparar os 2 anos em que o país ficou estacionado. O Lula queria que o Bolsonaro construísse escola com o ensino parado por causa da pandemia. Não existe isso. Não tem condição do cara pensar numa coisa dessa. É a mesma coisa que o shopping está fechado e você vai construir loja. O shopping está fechado há 2 anos e você vai construir loja. Não existe isso. Entendeu? Então, para aí. Para um pouquinho de olhar só pelo ó. E olha para a real situação do nosso país. O que o país enfrentou nesses últimos 2 anos. Que mesmo com as coisas, com a inflação, né, alta do jeito que se elevou, a gente ainda continuou comendo. Ainda que não podendo fazer o que a gente quer, mas o básico nós tínhamos dentro de uma pandemia terrível que assolou o nosso país e uma guerra, que ainda estamos em guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Então, ó, tem que parar para pensar, meu amigo. Não é criticar, né? É seguir promessa de quem vai fazer, não. É olhar para como vai fazer. É olhar para a estrutura do país que se encontra e que a gente está começando a, graças a Deus, voltar de novo ao crescimento. A inflação está caindo no 3º mês seguido, vai para o 4º mês, e fazer uma análise séria, não apenas ideológica e partidária. Valeu? Um abraço aí, um bom dia.